Essa é a maior ação na carteira do Primo Rico. Será que ele errou? Uma queda de 62% no lucro da Boa Safra. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento e sem enrolação, bora pro vídeo. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Esse é só um detalhe para descontrair o vídeo, pessoal, mas perceba que a carteira do Primo Rico tem duas ações, soja Boa Safra e o Banco do Brasil, em que soja são R$ 2 milhões. Em torno de 20% do patrimônio do Primo Rico hoje encontra-se nessa ação. Falando um pouco do panorama 2024-2025, os desafios de 2024, principalmente clima e produção, o efeito climático impactou muito na produção, o crédito, restrição e segurança e custos de despesas, preparação para o crescimento. Abre aspas para os executivos da Boa Safra. Secas no plantio e chuvas intensas na colheita afetaram diretamente o volume de sementes produzidas. Além disso, a restrição ao crédito agrícola com as oscilações de preços de insumos, principalmente fertilizantes e defensivos, impactou diretamente a liquidez dos produtores e distribuidoras. Sociedade com a empresa da soja e o lançamento da Avra Sementes, que seria uma semente premium da Boa Safra, ampliação de negócio e foco na qualidade, novos centros de distribuição, 2 novos centros foram construídos, capilaridade e pulverização, novos canais e menor concentração. E olhando para 2025, aumento de 20% da capacidade produtiva e agricultura regenerativa. Ainda falando de 2024, perceba, pessoal, que o percentual de vendas de grandes distribuidoras caiu muito olhando de 2021 para 2024, uma perda de 45% no percentual de vendas. Porém, houve um aumento das distribuidoras atendidas, subiu de 308 para 697. Esse é um ponto positivo, porque você aumenta a sua diversificação no portfólio, porém você não pode perder as grandes distribuidoras, que são responsáveis pelos maiores pontos de distribuição. Aqui um dos pontos que acarretou na queda do lucro de 2024 foi a perda do market share, ou seja, uma fatia de mercado que a Boa Safra perdeu em torno de 0,5 pontos percentuais, principalmente no Mato Grosso. A questão da perda do market share, pessoal, é algo negativo, porém olhando um pouco para o copo meio cheio, quando você tem um market share menor, você tem uma possibilidade de captação de mais market share. Por exemplo, se você já é dono de 90% de uma fatia de mercado de um determinado produto, para você crescer mais, muitas vezes é muito difícil. Agora, se você tem um market share de 8%, talvez se você crescer para 10%, 12%, você já aumenta o seu lucro em 30%, 40%. Mas foi uma infelicidade essa perda de market share da Boa Safra. Falando dos destaques operacionais, a capacidade produtiva vem aumentando de 2021 para 2025. Isso é algo muito positivo, pessoal, porque quando você aumenta a sua capacidade produtiva, você já está pensando no futuro. Apesar de 2024 ter sido um ano desafiador, você já está pensando que no futuro você tem uma produção maior para poder escoar essas vendas. A área contratada também foi maior, em 1.000 alqueires 274 para 2025, Big Bags vendidos, um aumento também de 84 em 2021 para 161 em 2024, em que você aumentou o percentual tanto em biotecnologia sem TSI, que é o tratamento de sementes industrial, e com TSI. Esse foi um ponto que eu achei muito interessante, que é a taxa de germinação. A Boa Safra tem uma taxa de germinação muito alta, e em torno de 95% das sementes que são jogadas na terra são germinadas. Agora, já falando dos destaques financeiros, a receita operacional líquida, olhando o ano contra ano, desceu em 11,4%. O lucro líquido ajustado em 2023 foi de 246 milhões, em 2024 foi de 93 milhões. Porém, o lucro líquido, pessoal, de 2023 foi de 344 milhões e 2024 160 milhões. Esse lucro líquido ajustado seria sem a participação dos minoritários. É quando você tira algumas participações que não foram da Boa Safra em si. A Boa Safra tem participação em outros negócios que geram receitas, mas o importante para a gente, para não gerar ruído, é o que a empresa fez em si, é o lucro que a empresa conseguiu gerar. O EBITDA ajustado em milhões desceu 35,5% e o CAPEX do ano de 2023 foi de 250 milhões e 2024 177 milhões, uma descida nos investimentos. Falando um pouco da alavancagem da Boa Safra, a dívida líquida sobre o EBITDA ajustado consolidado terminou o ano em 0,93,
Perceba que em 2022 a dívida estava bem controlada, 0,17, em torno de 2 meses você já pagava a sua dívida com a geração de caixa, subiu um pouco para 2023 e agora subiu de novo em 2024. Mas nada que preocupe, em torno de um ano de geração de caixa, a Boa Safra já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Agora eu quero falar de algo muito interessante que a Boa Safra tem feito, que é o cultivo de novas culturas e diversificação de receitas. Perceba, pessoal, que em 2021, 98% da receita vinha da soja e apenas 2% de outras culturas. E agora, em 2024, 90% da receita veio da soja e 10% de outras culturas. Agora perceba a área plantada, novas culturas e soja 2024-2025. 38% da área plantada está em novas culturas e 62% em soja. E também perceba a evolução da receita de outras culturas. De 2021 foi de 16 milhões e 155 milhões em 2024. Eu acho esse ponto muito interessante, pessoal, quando você tem outras culturas, porque em um ano que a soja tem uma caída, tem um decréscimo, outras culturas acabam segurando a receita. E segurando a receita, o lucro, você acaba segurando também os dividendos e contendo despesas. Agora, se você depender de apenas uma cultura, de apenas uma semente, no caso a soja, no ano em que o preço da soja caia bastante, você vai ter um impacto muito grande na sua receita. Agora falando de algo positivo para o futuro, no início de 2025, a Boa Safra colhe os frutos da diversificação de receitas impulsionadas por iniciativas estratégicas de 2024. Em 31 de dezembro de 2024, a carteira de pedidos totalizava 36 milhões, sendo 22 milhões provenientes de novas culturas. Além disso, a companhia observou uma aceleração na formação da carteira de sementes para 2025, que são pedidos de 2024 que serão embarcados e faturados no primeiro TRI de 2025. Então pode ser que a Boa Safra esteja esperando que o primeiro TRI de 2025 seja melhor do que o primeiro TRI de 2024 e o quarto TRI de 2024. Apesar do aumento na receita líquida da soja, olhando TRI por TRI, e também a receita líquida de outras culturas também aumentou, o número de pedidos de 2023 para 2024 desceu bastante, pessoal. Perceba aqui do segundo trimestre para o terceiro trimestre uma queda de 467 e do terceiro para o quarto trimestre queda de 652. O mesmo ocorreu em novas culturas. Agora eu quero mostrar para vocês que a Boa Safra queimou caixa em 2024. O lucro líquido da Boa Safra, conforme eu havia falado para vocês, foi de 161 milhões, mas quando você vai passando as contas, estoques, adiantamento, entre outras coisas, o fluxo de caixa final foi um prejuízo de 227 milhões. Então a Boa Safra teve que pegar uma parte do caixa para poder pagar, mesmo após a emissão de ações que ocorreu no meio do ano de 2024, que arrecadou 290 milhões, mesmo assim a Boa Safra teve prejuízo. Então é só um ponto de alerta que a gente tem que ter, que foi um ano bem desafiador para a Boa Safra. Falando um pouco dos proventos, a Boa Safra parece que está querendo deixar um calendário mais consolidado, pagou em outubro e dezembro de 2023, e também pagou em outubro e dezembro de 2024, pagando bem rapidamente, em torno de 15 dias após a data com a data de pagamento. Porém, o valor ainda continua bem baixo, dividend yield atual em torno de 2,8%. Agora eu quero mostrar um pouco para vocês da minha planilha pessoal. O preço sobre valor patrimonial encontra-se em 1,03. O lucro líquido de 2024 ajustado foi de 96,5 milhões. Um preço sobre lucro atual de 14,38. E um lucro projetado, pessoal, eu coloquei um aumento de 6%. Porém, perceba que esse ano foi muito desafiador, principalmente devido ao clima. Então, esse lucro projetado pode ter certeza que ele vai mudar muito. O lucro para 2025 pode ser 200, 300 milhões, a depender do clima, a depender das commodities, do volume de vendas. Então isso aqui seria só uma projeção, mas uma projeção bem longe. Durante o ano eu vou pegando novas informações e vou repassando tudo para vocês. O PL projetado seria de 13,7, o PL médio dos últimos 10 anos, mas na verdade o IPO da Boa Safra foi em 2020, então esse aqui seria o PL médio dos últimos 4 a 5 anos, é de 10,92, com um payout de 42%, o dividend yield seria em torno de 3%. Mas igual eu falei, pessoal, se você tiver um lucro líquido projetado para 2025 de 200 milhões, seu dividend yield pode ser em torno de 6%. Isso aqui vai variar muito. Durante o ano nós vamos acompanhando.
E para finalizar, queria mostrar um quadro comparativo entre a SLC Agrícola, a Brasil Agro, a Terra Santa, a Boa Safra e a AgroGalaxy. E na minha opinião, eu acho que a SLC é a que vem mais preparada para o próximo ano, tem feito aquisição de terras, encontra-se bem posicionada para pegar o mercado e a AgroGalaxy também vem em segundo. Perceba que no preço sobre lucro, a AgroGalaxy é a que atualmente tem o menor valor. O EV sobre EBITDA, a SLC é atualmente a que tem o menor valor. Dividend yield em 7% da Brasil Agro. A margem do EBITDA em 35%. O ROI da SLC Agrícola encontra-se em 12,74% e o ROIC em 15,43%. Então, na minha opinião, nessa parte agrícola, eu apostaria um pouco mais das minhas fichas na SLC Agrícola, mas não tenho ela em carteira, ainda não pretendo aportar, acho que ela está um pouco cara, o preço sobre lucro está um pouquinho esticado em 16, e eu fiz 2 vídeos para ela recentemente, espero que vocês busquem e encontrem aqui no canal. Então por hoje é só, pessoal, me falem se vocês têm essa ação em carteira, o que vocês acham? Será que o Primo Rico vai acertar nessa ação ou será que essa foi furada? No mais, deixo um bom dia para vocês e um abraço.